Bom, antes de começar a explanação sobre o encontro, eu gostaria de destinar um Pai Nosso à Catedral de Notre Dame, a principal catedral, que pegou fogo ontem, infelizmente, por ela ser um bastião da cultura cristã, na qual o Brasil também está incluído. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Assim, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Livra-nos do... Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Em nome de Jesus. Amém. Bom, para começar eu vou fazer as explanações gerais e depois eu irei para as específicas. Com específico eu quero dizer as explanações das palestras. Bom, eu fui muito bem recebido pelas senhoras Júlia Bittencourt, Dona Sueli e a senhora Vera. Eu fui muito bem recebido pelas três, eu gostaria muito de agradecer. E também pelo pessoal do encontro. A única coisa que eu gostaria de reclamar aqui é que os preços do encontro estavam salgados. Apesar de ser para custear as despesas do encontro, já que ele foi bem oneroso, eu, assim, acho que poderiam ter sido um pouco menores. Mas aqui é a minha opinião. E agora, continuando, a primeira palestra foi a do Dom Luiz Felipe. Mas antes dessa palestra, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu autografei o livro com ele. Aqui. Ele colocou essa dedicatória especial. Livro muito bom, digo para todos, e a palestra está calcada nesse livro. Ou melhor, o livro está calcado numa série de palestras que ele fez, e a palestra está calcada no livro, que está calcado numa série de palestras. Nossa, muito engraçado isso. Então, assim, vamos começar. O nome da palestra é O Brasil é um País Atrasado. O cerne dessa palestra foi a seguinte frase: como é que o Brasil pode ter um modelo de primeiro mundo se ele não tem um sistema de primeiro mundo? Hoje em dia, a gente tem que explicar que a grama é verde, como dizia Chesterton. E ele explicou muito bem isso. Qualquer um consegue entender que o que ele falou. Bom, começando, ele começou falando sobre a separação do chefe de Estado com o chefe de governo, o que é um dos traços mais importantes da maioria dos países de primeiro mundo. Ele falou que para cumprir as tradições do Brasil, eu lembro disso, e além disso, para equilibrar mais os poderes, além de não haver disputas políticas partidárias, o ideal é o chefe de Estado ser um monarca com pouco poder, assim, relativamente pouco, porque ele vai ter um poder moderador, e o chefe do governo ser um primeiro-ministro. O resto do poder está fragmentado na nação. Ele, por exemplo, ele lançou até ele vai lançar agora no Salão Verde, na Câmara dos Deputados, uma proposta. Ele vai lançar a Frente para a Descentralização Política, ou seja, vai descentralizar do Executivo para os outros poderes, da União para os Estados. Isso é muito importante, porque esses são os requisitos para que o Brasil tenha uma monarquia, porque no modelo calcado na Constituição de 1988 seria impossível. A gente tem que até, vou mostrar aqui para vocês, restaurar a nossa linda e maravilhosa Constituição Política de 1824. Continuando, assim, para quem ficou um pouco confuso, esses termos de chefe de Estado, chefe de governo, eu recomendo que leiam o livro dele. Leiam bem o livro dele. Outra coisa também que ele falou é que ele está tentando, assim, articular ali com o governo. Dessa vez é uma articulação séria, graças a Deus. Não são essas articulações como a gente está acostumado com os outros deputados, articulações entre aspas. Dessa vez merece até um título superior do que articulação, mas eu não acho o vernáculo no momento. Articulando para o Brasil sofrer um sistema novo de governo. E ele disse para nós aproveitarmos isso, esse novo sistema, se ele vier a ocorrer, se ele vier a se executar, como um sistema transitório para a monarquia, onde vão ser feitas as mudanças. Aí ele falou também das mudanças que ele está tentando fazer ali no Congresso. Por exemplo, uma muito importante é o recall do mandato. Quando você não gosta do candidato, você pega ele,
Você faz um abaixo-assinado ali com outras pessoas que não gostam dele, a maioria não gosta ali. Você pega, faz um abaixo-assinado e volta o candidato. Ou seja, ele volta e convoca as novas eleições. Ou seja, ele volta para o seu município, volta para o local de origem. Então, assim, ele falou também das propostas legislativas que não podem ser mais feitas por ONGs, por governos, por essa trupe toda. A proposta legislativa ela deveria ser feita exclusivamente pelo povo, para ver o balance and checks, ou seja, o sistema de pesos e contrapesos. Bom, a segunda palestra antes de falar disso, desculpe, a revista Fórum, que estava lá infiltrado no encontro, eu percebi um pessoal ali fotografando, eu falei, não, deve ser jornalista dos nossos ali, ser da Duna ali, ou deve ser uma pessoa honesta, eu estava até pedindo a Deus que fosse, mas me Deus fosse, né, porque foi da revista Fórum. A revista Fórum, não, Mourão é a favor da monarquia, Dom Luiz Felipe diz que Mourão é a favor de um sistema de governo monárquico, nada disso. Ele conversou com Mourão sobre isso. O Mourão concordou. O que ele conversou com o Mourão? Ele conversou com o Mourão sobre fazer um sistema de governo parlamentarista, um sistema de governo melhor do que esse atual, que está falido. Ou seja, assim, ele conversou com o Mourão sobre isso que ele estava propondo na palestra. Não conversou sobre a monarquia. O Mourão fez assim. Apesar de a despeito de todas as minhas disparidades com o Mourão, até que aí em alguns outros episódios ele fez. Bom, a segunda palestra foi a palestra da senhorita Carla Zambelli. A palestra da Carla Zambelli foi muito interessante, porque ela falou de... Eu recomendo que vocês leiam o livro O Imbecil Coletivo, que está aqui no meu cenário, onde fala sobre... no começo, a introdução, fala sobre o Kinnan e o Cohen. Eu acho que a palestra dela e do Dom Bertrand estão calcadas nisso. Por quê? Porque ela fala de uma restauração cultural. Ou também, que eu esqueci de pôr aqui no meu cenário, mas que eu tenho aqui, só que está um pouco difícil de pegar, o livro A Nova Era e a Revolução Cultural, onde o professor Olavo fala sobre as estratégias gramscianas. E um artigo que eu recomendo, que eu sempre vou recomendar para o povo, são dois artigos: Uma Mentalidade Revolucionária e Armas da Liberdade, onde o professor Olavo indica o que a própria Carla Zambelli indicou. O que foi que eles indicaram? O seguinte: você usar as armas dos esquerdistas, as estratégias, entre outras coisas, contra os próprios esquerdistas, invasão de espaço, um monte de coisa. Carla Zambelli apresentou a proposta que ela está fazendo ali, uma luta intensa, ali na Câmara e outras coisas assim. Ela apresentou uma série de outras coisas ali sobre as drogas, sobre as crianças ali, um trabalho cultural intenso que ela está fazendo. Isso eu admiro muito. Ela falou sobre a Érica Cocai, sobre a discussão que ela teve, acho mais cedo, ou no mesmo dia, ou no dia anterior, não me lembro muito bem. E foi isso, basicamente. Foi uma palestra muito interessante, recomendo a todos que assistam. A minha única objeção a ela, na verdade, foi um termo que ela usou. Está correto ali, mas um termo que ela usou: união. Por que eu não concordo com o termo união, na parte que ela fala que a gente deve se unir? Por que eu não concordo? Vejam só. Vamos começar por Alan dos Santos. Alan dos Santos disse uma vez que nós não devemos nos unir, nós devemos nos coalizar, porque a união é um tema infantil, e falou para nós estudarmos o Fronte Popular Francês. Eu comecei a estudar o Fronte Popular Francês. O Fronte Popular Francês, uma união. Uma união, ela é muito, como eu posso dizer, ela é muito passivo de subversões e de manipulações. Como assim? O Fronte Popular Francês, ali na República Francesa, estavam se unindo todos que estavam contra o nazismo, e a União Soviética, que estava ali na bagaça toda. Ou seja, a União Soviética, ela arrumou várias alianças e começou a manipular os partidos e outras coisas assim. Até depois do nazismo ela começou a manipular isso. Esse é um dos motivos, além do maior, que é a Revolução Francesa, da França está assim hoje. A União Soviética, o serviço da KGB, teve muita influência lá.
O Front Popular francês foi uma união. O melhor que a gente pode fazer hoje, que é um sistema moderno, é chamado de coalizão. Coalizão funciona assim, ó. Só são essas pautas, o líder tem pouco poder, o líder tem menos poder, o líder é a coalizão, e os partidos podem estar independentes uns dos outros, e só são por essas pautas. Não é tão assim igual a uma união, porque na união pela monarquia, vários políticos de centro-esquerda ou de centro poderiam desvirtuar essa união. Por isso que eu concordo mais com uma coalizão. Bom, logo depois veio um momento ali onde apresentou o que a Casa Imperial, o que o movimento Brasília, capital do Império, indiretamente a Casa Imperial, está fazendo pelas pessoas menos favorecidas, mais carentes. E apresentou uma verdadeira, uma creche muito, como eu posso dizer, uma creche onde a situação é verdadeiramente temerária, perto do lixão da estrutural. E ali o Brasil, capital do Império, ele pediu fundos para os monarquistas, entre outras coisas. Eu achei muito bonito esse trabalho. Logo depois nós começamos uma das melhores palestras, ou a melhor do encontro todo, que foi uma das melhores que eu vi na minha vida e a melhor do encontro todo, que foi a palestra de Dom Bertrand. Na palestra de Dom Bertrand, começando, eu achei muito interessante, porque a palestra de Dom Bertrand, quando Dom Bertrand vem, ele também institui o King e o Cohen. Eu recomendo os monarcas precisarem isso. Ele também institui todo aquele tradicionalismo. Eu acho que aqui, ó, desculpe. Ai, meu Deus do céu. Aqui, ó, na minha sincera opinião, aqui, o King e o Co, para ficar bem visível para vocês. Eu acho que, segundo, se você seguir, por exemplo, a Nova Era e a Revolução Cultural, esse dado ele é inspirado na filosofia francesa, porque o Olavo viu, e é óbvio, é nítido, que o conceito physis, a filosofia grega, ele é muito, como é que eu posso dizer, ele é muito categórico e ambíguo também. Ele não separa a natureza celestial, a natureza transcendente da natureza imanente. Perfeição imanente, perfeição transcendente, perfeição passiva, perfeição ativa. Então ele instituiu isso aqui. Isso aqui é como eu posso dizer, desculpe falar assim, um pulo do gato, porque pulo do gato não. Isso aqui é um atalho, é uma coisa que ajuda demais. Eu acho que o imperador estaria mais ou menos aqui, ó. Imperador, representante do mundo humano, representante que respeita as leis naturais, que recebe o seu poder e sua glória de Deus, e também é um receptáculo de várias outras coisas dos mandamentos de Deus, dos mandamentos divinos, e entre a alma, que é representada por ele, aqui, fazendo até uma intersecção com a própria cultura chinesa. Bom, essa é a minha opinião. Então, assim, ele institui isso. Dá pra ver muito nitidamente nele isso. Quem estudou um pouco de filosofia, pelo menos como eu, dá pra ver muito nitidamente. Isso nossa, isso é muito legal. Porque isso é o que está faltando hoje em dia. Está faltando amor, está faltando vida, alegria, paz. Hoje em dia está faltando tudo isso que vem disso aqui. Vem disso aqui, vem desse equilíbrio. Está faltando esse senso das proporções. O imperador ele faz esse senso das proporções. Porque ele é o primeiro entre os iguais, ele não é maior que ninguém, ele está ainda na alma, naquele conceito de alma. E ele, como eu posso dizer, ele ao mesmo tempo que ele é o primeiro entre os iguais, ele recebe diretamente de Deus como os outros homens e representa o que deve ser certo, ou pelo menos tenta representar. Outra coisa também muito interessante da palestra dele é que ele palestrou sobre um outro Brasil é possível. Um outro Brasil já foi possível. Ele até falou isso. E tipo assim, esse outro Brasil, ele fala um Brasil tradicional, cultural, que começou a ser perdido em 1889. Por quê? Quem estudou um pouco de filosofia
sabe, que o Brasil tava para entrar na era espiritual, assim, tava para entrar assim naquela era cultural, experimentar tudo ali, em 1889, por ali, no começo do século XX. Ele estava por ali, mas veio o golpe da República e depois veio o golpe getulista, que, como eu posso dizer, em 1930, foi a ruptura total com os desígnios da terra de Santa Cruz do Brasil, a minha pátria amada. Tipo assim, ele falou também que o brasileiro foi às ruas clamar pelo que ele quer o meu Brasil de volta, ele quer o verde de Bragança e o amarelo de Habsburgo. Mesmo não sabendo isso, isso está no inconsciente coletivo. Eu digo que há dois inconscientes coletivos. Eu digo que tem um inconsciente coletivo dormente e um eminente. O dormente seria de toda essa tradição monárquica que começou a acordar agora. Está acordando. O eminente é toda essa invasão cultural, é todo esse gramscianismo, é todo esse sorelianismo que persuadiu de maneira, como eu posso dizer, pérfida as massas. E esse daí ele estava preparando para engolir praticamente o dormente. Mas graças a Deus houve o professor Olavo, houve a quebra da hegemonia, houve os trabalhos da Casa Imperial que não deixaram essa chama, que é o senso comum dormente, se dissuadir. Então, eu posso dizer, ele está acordando agora, não está mais dormente. E ele está pronto para substituir. Outra coisa também que eu achei muito interessante na palestra dele foi que ele citou muitos livros, citou as bulas papais. Nossa, ele citou a bula de Pio X, ele citou a bula de Leão XIII, ele citou a bula de Bento XVI, entre outras. E como, assim, é muito importante isso, porque vai falar ali sobre as relações da igreja perante o mundo e como ele defende que o PT, outras coisas, é uma seita. A própria Igreja Católica defende, eu tenho minhas discordâncias, porque é uma seita, tem um pensamento dogmático como uma religião. Eu acho que é uma cultura, como o Olavo de Carvalho falou, e de um salto gigantesco quando definiu isso como uma cultura, que tem fatores antípodas entre si e pode mudar toda hora ali de ideologia, de vestido de ideias. A religião já não pode, porque a religião, ela é bruta, não no sentido ruim, mas ela é igual ao capitalismo, ela é bruta, ela é aquilo dali. Ela não fica mudando, ela não apresenta várias ideologias, entre outras coisas assim. Bom, ele também falou sobre um exemplo para o Brasil. Um exemplo para o Brasil. Qual seria o exemplo dele para o Brasil? Dom Bertrand, muito estudado, ele falou que ele lembra de ter ouvido uma vez a história de Pio, do rei Estevão, da Hungria, que se converteu ao cristianismo. Logo depois desse rei ter se convertido ao cristianismo, algum tempo depois, ele instituiu os 10 mandamentos como a Constituição una e orgânica. Ele tentou instituir como orgânica da Hungria. E deu muito certo, cara, deu muito certo. Dom Américo, o filho dele, Dom Américo, Príncipe Américo, inspirou o nome do continente da América. Por quê? Indiretamente, porque Américo Vespúcio, os pais dele colocaram esse nome nele por causa de Dom Américo. Eu até digo as Américas, América, tipo assim, numa língua mais húngara, original, assim. E ele tinha 59 esposas, resolveu a vida das mulheres, casou só com uma, que também virou uma santa, que eu acho que é Dona Maria, alguma coisa assim, não me lembro muito bem. E aí ele dá um exemplo para o Brasil. Até hoje, Dom Estevão é louvado na Hungria. Eu acho isso muito bom, porque é um mito fundador. A Hungria foi refundada naquele momento. Os bárbaros perceberam que a cultura cristã era superior. E é verdade, a cultura cristã ela é superior, ela tem mais elos com a transcendência. Ela não é fazer uma defesa da religião, mas o que eu estudei, a cultura cristã ela tem mais elos com a transcendência, ela tem vários elos, como eu posso dizer, cósmicos, com várias verdades do universo,
Por exemplo, eu costumo dizer que o cristianismo é a verdade, porém o humano, com suas limitações, não pode vê-la totalmente, enquanto as outras religiões têm algumas verdades. Então, assim, o quanto esse povo, a maioria desse povo pegou e, como eu posso dizer, ficou... aceitou o cristianismo como superior, menos a Alemanha, que teve algumas disparidades que vieram a ocasionar um nazismo, a espocar no nazismo posteriormente. Tipo assim, o Brasil agora fazendo um paralelo com o Brasil, ele desde 1930 ele quebrou várias vigas e tentou reconstituir a pátria, igual a Alemanha fez na época dos nazistas. E aqui isso se misturou de tal modo com a esquerda que isso virou intrínseco a ela, essa reconstituição. Isso é uma coisa terrível, essa invasão invada locais, corrompa locais, como Hitler disse. Isso é uma coisa terrível. Então, assim, a palestra foi muito boa. Assim, eu não me lembro de tudo da palestra, mas eu me lembro desses pontos centrais. O Bertrand ali é uma experiência maravilhosa. Ele é o principal, ele é o eminente da Front-Garde monarquista, Então, é isso praticamente. Depois eles fizeram perguntas. Por exemplo, o Bertrand falou que ele estudou na PUC, por exemplo, assim, respondeu uma pergunta sobre manipulação e outras coisas assim. Ele falou que ele estudou na PUC e que ele tentou convencer a PUC quase toda, com 4 colegas, a se tornar de direita, conservadora. E ele estudava direito. E ele fez um grupo ali.